Poderes de cura. Uma galeria de terapias alternativas. Será que um cristal de quartzo pode curar a artrite? Pergunta. É possível que algumas cores tenham poderes de cura? Pergunta. Inalar uma erva ou uma flor aromática pode aliviar o estresse ou, melhor ainda, curar o resfriado comum? Pergunta. Por todos os Estados Unidos, tal como no mundo inteiro, há milhares de pessoas profissionais e devotos da medicina alternativa jurando que coisas desse tipo são realmente possíveis. Cada uma das 4 terapias não ortodoxas descritas abaixo nas 6 páginas seguintes empregam ferramentas naturais, cores, cristais, óleos essenciais e essências florais. Também foram moldados com base em padrões holísticos, isto é, seus praticantes que costumam ver a si mesmos como terapeutas ou curadores procuram entender tanto a constituição psicológica e emocional quanto as características físicas de seus clientes. Tipicamente sustentam que muitas moléstias resultam de desequilíbrios nas energias ou na constituição emocional do corpo e tentam tratá-lo, geralmente em conjunto com um atendimento médico convencional. Muitos afirmam que têm encontrado alívio nessas terapias alternativas, mas há pouco ou nenhuma prova científica para apoiar essas asserções. Qualquer pessoa com sintomas de uma doença verdadeira deve procurar um médico qualificado. Cura colorida para as nuvens negras. Nos anos 30, o indiano Dishrash Gadiali, que vivia nos Estados Unidos, anunciou que poderia curar qualquer coisa, de câncer a lumbago, pela exposição do paciente a uma intensa luz colorida. Não era surpreendente que fosse rotulado de charlatão pela Associação Médica Americana e forçado a encerrar seus negócios no país. Mas sua fé nas propriedades curativas da cor tinha antecedentes. Os antigos egípcios tratavam os pacientes com luzes coloridas e os filósofos indianos sustentavam que a cor era tão vital quanto o ar. Um número crescente de adeptos da cromoterapia ou terapia da cor alega que uma ampla variedade de distúrbios pode ser curada por luzes coloridas e pelo uso de cores adequadas na comida, nas roupas e no ambiente. Eles acreditam que as 7 cores do aspecto correspondente aos 7 chakras ou centros de energia ao longo da espinha, embora alguns princípios da cromoterapia sejam aceitos. Os hospitais, por exemplo, usam cores claras consideradas calmantes. Os críticos alertam para os riscos da crença na cura total pelas cores. Os terapeutas da cor, porém, atribuem poderes curativos a cada uma das cores do aspecto, tal como é mostrado abaixo. Banhada em luz alaranjada, esta paciente acredita poder beneficiar-se de efeitos curativos da cromoterapia. Violeta, associada ao chakra da coroa, diz que a violeta influencia o cérebro e seu correspondente esotérico. O espírito, a luz violeta, ajudaria a aliviar a dor de cabeça, epilepsia, distúrbios mentais e meningite. Índigo, em geral associada à sobrancelha ou ao chakra do terceiro olho, que simboliza inspiração e criatividade. O índigo é muito usado para tratar perturbações auditivas e perda de olfato e como auxiliar no tratamento de cataratas. Azul, o chakra da garganta, descrito como centro de comunicação e da força de vontade, é representado pelo azul. A luz azul é usada para tratar laringite, dor de garganta, boça e rouquidão. Verde. Acredita-se que o verde, associado ao chakra do coração, controla a circulação sanguínea. Costuma ser usado pelos terapeutas da cor para tratar doenças cardíacas, pressão alta, úlcera, câncer, nervalgia e sífilis. Amarelo. O amarelo representa a mente inferior, o chakra do plexo solar, que muitos adeptos da nova era usam em lugar do tradicional chakra do umbigo. O amarelo é receitado para problemas no fígado e no estômago e para doenças da pele. Laranja. A relação com o chakra do baço faz do laranja uma escolha popular entre os terapeutas da cor, que o consideram útil para aliviar a letargia. Usam também para tratar asma, cálculos biliares, enfisema e cólera. Vermelho, associado ao chakra da raiz, que se supõe regular a vitalidade. O vermelho é usado para tratar anemia e depressão. É considerado um poderoso estimulante e os terapeutas advertem contra o seu uso excessivo. Consciência dos cristais.
No Novo México, uma mulher coloca cristais sobre o peito de um paciente de leucemia para curá-lo. Um homem de negócio de Nova York nunca sai de casa sem levar um pequeno cristal, alegando que este o ajuda a concentrar-se. O outro adepto usa um cristal como desodorante, esfregando nas axilas. O fenômeno que alguns chamam de consciência dos cristais começou a espalhar-se pelos Estados Unidos em meados dos anos 80 e difundiu-se pelo mundo. Os devotos atribuem poderes paranormais de cura e de restauração a gemas como o cristal de quartzo, a amazonita, a ametista e a aventurina. Suas alegações não têm qualquer base científica, mas alguns terapeutas de cristais afirmam ter aliviado moléstias como bursite, mal de Parkinson, até cegueira, expondo seus clientes a cristais. A fé no poder dos cristais não é nova. Os gregos antigos empregavam-nos para cauterizar feridas e muitos sustentam que as joias de cristal destinavam-se inicialmente a afastar doenças. Dizem que os maias e sumérios usavam as pedras para curar e que as pirâmides no passado tinham pontas de cristal para canalizar forças cósmicas. Os cristais são instrumentos e não fins em si mesmos, diz Catherine Raphael, fundadora da Academia Cristal de Artes Curativas Avançadas em Taos, no Novo México. Os cristais, explica, são utilizados para drenar o poder curativo interno da própria pessoa. Rafael selecionou os cristais, mostrando-os abaixo e descreveu suas supostas propriedades. Consta que alguns se aplicam a determinados chakras ou centros de energia, cuidando a terapeuta Katrina Rafael aplica cristais em um cliente. Um nódulo de azurita entre as sobrancelhas destina-se a desbloquear o inconsciente. O cristal de quartzo, o mais comum de todos, costuma ser colocado no alto da cabeça, no chakra da coroa. Diz que ele estimula a glândula pineal, sensível à luz, e ativa a consciência superior. Quando posta sobre o chakra da garganta, acredita-se que a amazonita ajuda a pessoa a falar de sentimentos reprimidos. Supõe-se que a pedra ligue a mente ao coração, por ser usada no chakra situado entre os dois. Consta que colocar a aventurina verde sobre o chakra do plexo solar liga o corpo mental superior ao inferior. Físico, liberta energia desbloqueada e permite uma respiração profunda e restauradora. Os terapeutas de cristais dizem que a cornalina vermelho alaranjada serve como energizador e purificador do sangue, ajudando as pessoas distraídas e dispersivas. Posta sobre o chakra do baço, estimula a expressão criadora. O cristal de ametista, colocado sobre o chakra do terceiro olho, é considerado como principal pedra de meditação. Ele supostamente acalma tanto a mente consciente quanto a inconsciente e costuma ser usado durante a meditação. Diz que no chakra do coração, o quartzo rosa ajuda a obter amor próprio e paz interior, fundamentais para a cura. Aconselha-se aos clientes a usar o quartzo rosa para conquistar a harmonia pessoal. O quartzo fumê, que é uma das pedras escuras mais brilhantes, supostamente transforma a energia espiritual do corpo em poder curativo, enquanto posto sobre o chakra raiz. Sobre o chakra da raiz. Os terapeutas advertem que essa pedra deve ser usada com cuidado. Diz que a turmalina negra desvia as energias negativas e que suas estrias paralelas ajudam a canalizar os efeitos curativos da energia espiritual elevada. Os crentes também usam a pedra quando desejam proteção paranormal. Considera-se como muito importante pedra curativa o jaspe sanguíneo ou heliotrópio. Purifica o sangue e é às vezes usado para desintoxicação, colocada então sobre o fígado e os rins. Dense opaca. A sugilita costuma ser aplicada sobre os gânglios linfáticos dos pacientes de AIDS e áreas doentes. De pessoas com câncer, acredita-se que canaliza energia espiritual restauradora da mente para o corpo. Atribui-se à turmalina, melancia, bicolor, o melhor efeito de cura para o chakra do coração. Os veios verdes supostamente curam as feridas emocionais obrigadas no coração, enquanto o raio rosa inspira o fluxo do amor. Para quem acredita nos cristais, o indigo profundo do azurita ajuda a penetrar os bloqueios do subconsciente. Consta que ele somente
pode ser usado por quem estiver psicologicamente preparado, pois são terríveis seus efeitos sobre os que não estão prontos para a perspicácia e a clareza de visão que ele proporciona. Em geral, associados à clarividência, à criatividade, à fluorita, equilíbrio dos aspectos intuitivo e intelectual da mente, descrita como a pedra do terceiro olho, serve para ajudar a mente a manter sempre aberto um espaço meditativo. A gema de sílica, com seus poderes reforçados por veios de malaquita, é muito usado para tratar perturbações femininas, como desconforto menstrual, e pode ser segurada durante o parto. Diz também que ela alivia o pesar e a tensão da raiva. Aconselha-se aos homens utilizá-lo para obter maior vulnerabilidade e sensibilidade. O citrino é recomendado para situações em que é preciso sentir-se confiante e seguro. Diz que ajuda a identificar os poderes pessoais e controlados para alcançar objetivos. Aromaterapia, incenso ou insensatez, pergunta. Nos anos 20, ao queimar gravemente a mão em uma experiência de laboratório químico francês, René Maurice Gattefossé mergulhou-se em um jarro de óleo de lavanda que estava por perto. Embora não se surpreendesse por aliviador, Gattefossé espantou-se a constatar a rapidez da cura. O químico, hoje conhecido como pai da terapia de aromas, ou aromaterapia, começou a investigar as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, assim chamados porque corporificam a essência, a destilação volátil de odor, sabor e outras qualidades de plantas como manjericão, jasmim, salvia e lavanda. Sua pesquisa abriu caminho para os autoproclamados terapeutas de hoje que alegam curar resfriados, cólicas, cólicas menstruais, doenças de pele e uma batelada de outras moléstias, tal como outros métodos não ortodoxos de cura. A aromaterapia alega ter antecedentes históricos. Já no século XV a.C., os aromas tinham amplo uso na medicina. A Bíblia menciona curas com óleos aromáticos, e na Idade Média queimavam-se resinas aromáticas para purificar o ar durante a peste negra. Os modernos terapeutas de aroma dizem que os óleos de várias plantas podem ser eficazes quando ingeridos, inalados ou aplicados externamente. E embora os médicos rejeitem a maioria das alegações acerca dos poderes dos óleos aromáticos, mesmo os céticos reconhecem os benefícios restauradores da substância quando usadas em uma massagem relaxante ou em um banho. As informações abaixo foram tiradas de uma tabela feita pelo aromaterapeuta inglês Robert Tissenrad. A tabela está classificada em 4 grupos, conforme os terapeutas de aromas costumam catalogar os óleos: estimulantes, sedativos, reguladores e euforizantes. Esses termos nem sempre têm relação com o sentido das mesmas palavras na medicina científica convencional. Tisserand aconselha que qualquer pessoa gravemente doente deve procurar um médico qualificado. Na verdade, quase todas as doenças listadas abaixo são graves por definição, e a cautela dita que qualquer pessoa com tais sintomas procure um médico imediatamente. Reguladores: bergamota, óleo essencial. Problemas que se destinam: ansiedade, depressão, eczema, dermatite. Método de uso: massagem, banho, vaporização. Olíbano, para medos, pesadelos, envelhecimento prematuro, artrite reumatoide. Massagem, banho, vaporização. Gerânio, humor oscilante, problemas de menopausa, úlceras estomacais e diarreia. Rosa, ansiedade, trauma emocional, menstruação, irregulação, impaciência, confusão. Pau de rosa, ansiedade, insônia, humor oscilante, cólicas menstruais e irregularidade. Camomila, ira, irritabilidade, cólicas menstruais, fluxo menstrual pesado, problemas de menopausa. Lavanda, ansiedade, insônia, queimaduras, picados de inseto, eczema e dermatite. Manjerona, ansiedade, estresse, hipertensão, insônia, asma, ataque de pânico. Flor de laranjeira,
ansiedade, estresse, palpitações, deficiência imunológica, insônia, envelhecimento precoce, sândalo, estresse, medo, insegurança, cistite, infecções urinárias, infecção de garganta e laringite. Hortelã, fadiga mental, dificuldade de concentração de memória, indigestão, náusea, flatulência, dores nas juntas musculares. Eucalipto, resfriado, dores musculares, gripe, infecções, artrite, bronquite, deficiência imunológica. Junipero, cistite, infecções urinárias, artrite, gota, cólicas menstruais, fluxo menstrual fraco. Alecrim, fadiga mental, memória fraca, artrite, dores musculares e deficiência imunológica. Árvore do chá, queimaduras, picada de insetos, aftas, tinha, pé de atleta, infecção de unha, cistite, sapinhos. Esclareia, depressão, cólicas menstruais, infecções na garganta, laringite, tensão pré-menstrual. A massagem é apenas um dos métodos usados pelos terapeutas de aromas. Aqui um terapeuta se prepara para aplicar um óleo de efeitos considerados relaxantes. O poder floral do Dr. Bach. No início dos anos 30, um renomado médico inglês, Dr. Edward Bach, observou que muitas doenças pareciam diretamente ligadas a um estado mental perturbado. Achando que a medicina tradicional dava pouca importância às emoções, Bach começou a busca de um método para tratar o paciente, não a doença. Nos anos seguintes, ele formulou o sistema que ficou conhecido como Florais de Bach. 38 fórmulas baseadas em flores para tratar uma ampla gama de problemas emocionais, entre eles medo, incerteza e solidão. Os remédios estão listados abaixo com os nomes em inglês. Sob as quais costuma ser comercializado, ao lado dos problemas que se supõe possam aliviar. Para preparar seus remédios florais, Bach apoiou-se na própria intuição, afirmou poder distinguir as propriedades curativos de uma flor apenas tocando suas pétalas. Hoje são vendidos em todo o mundo extratos diluídos de flores e plantas, produzidos na mesma casa de Wallingford, na Inglaterra, onde Bach os preparava, com as mesmas flores da região. Em seu preparo, os florais são diluídos em 40% de álcool. Pessoas sensíveis ao álcool devem evitá-los. Os adeptos lançam à conta das poções o crédito pela cura de tudo. Da timidez, do abatimento, e as autoridades sanitárias federais americanas aprovaram para venda ao público em geral, mas não existe prova científica de sua eficácia. Convém sempre consultar um médico ou outro conselheiro qualificado quando ocorrem os estados emocionais às quais eles se destinam. Uma mulher administra a si mesma uma dose do floral Rock Rose, ponto sob a língua, com conta-gotas. Os remédios também podem ser tomados com água. Não vou nem olhar a tabela porque tá em inglês, aí vai ficar ruim de falar. A mente como médico. Há alguns anos, a família de um menino na costa leste dos Estados Unidos descobriu que ele estava com câncer terminal. Um tumor maligno invadiu seu corpo. Um médico disse aos pais do garoto que nada mais podia ser feito. Ele não viveria muito. Os pais recusaram-se a aceitar esse veredito. Levaram o filho para Rochester, em Minnesota, para o centro de biofeedback da Clínica Mayo, uma instituição conhecida por sua disposição em admitir abordagens inovadoras da medicina. Lá, um membro da equipe discutiu com o menino a ideia de que a mente dele poderia ser capaz de influenciar a doença. Ele poderia ser capaz de ajudar-se, visualizando o câncer e encontrando um meio de combatê-lo. No primeiro momento, o menino relutou até em tentar.
mas era um garoto esperto e imaginativo e acabou decidindo inventar seu próprio videogame metal com naves espaciais zunindo celeres pela cabeça, disparando poderosos canhões contra o tumor, e que ele imaginou o grande burro e cinza. Um menino voltou para casa e passou a concentrar-se nessa brincadeira, lutando constantemente contra o invasor. Como um invasor. Certo dia, após alguns meses, ele disse ao pai: acabei de fazer uma viagem pela minha cabeça e em minha nave espacial não consegui mais encontrar o câncer. Os pais não deram muita importância, mas o pequeno insistiu, pedindo para fazer uma outra radiografia. Na opinião do médico, isso seria um desperdício. Mas o menino sentia-se bem e voltou para a escola. No entanto, uns dias depois, levou um tombo no pátio. O médico especulou que a queda podia ter sido causada pelo tumor, e então a família pediu para que se fizesse uma tomografia, exame que dá uma imagem tridimensional. A tomografia revelou que o tumor não existia mais lá. Não estava mais lá, havia desaparecido sem deixar rastros. Talvez este seja o mais conhecido e o mais impressionante entre as centenas de casos semelhantes, relatados regularmente na literatura da medicina alternativa. Outros incluem a história da enfermeira com câncer que encetou uma batalha corajosa e bem-sucedida contra a morte, só para desafiar seu médico agourento, aquele FDP, como ela o chamava. E também o caso de um homem com câncer que adotou uma atitude positiva para com a radioterapia e não só derrotou o câncer, como também curou uma artrite incapacitante e uma impotência de 20 anos. Ou ainda a história de uma frágil senhora que, para enfrentar um ataque cardíaco, uma úlcera perfurada, o pesar pela morte do marido e um câncer no seio e na parede torácica, relembrava sua mãe dizendo-lhe: você é esquelético, mas vai superar qualquer coisa que acontecer. Vai viver até os 93 anos e mesmo assim vão ter que passar por cima de você com um rolo compressor. Vale a pena recordar o caso de Norman Cousins, o famoso escritor e editor. Após publicar um relato de sua notável recuperação de uma espondilite anquilosante, uma doença dos tecidos conjuntivos do corpo, que ele atribuiu em grande parte ao pensamento positivo e a uma boa relação médico-paciente, Cousins recebeu uma torrente de correspondência de médicos de todo mundo. Alguns dos missivistas eram céticos, mas muitos médicos apoiaram sua conclusão sobre a capacidade da mente para curar o corpo e aplaudiram a ideia de forjar uma parceria entre o paciente e seu médico em busca da cura. Esses médicos, escreveu Cousins mais tarde, manifestam a opinião de que nenhum medicamento pudesse dar a seus pacientes seria tão poderoso quanto o estado de espírito do paciente diante de sua própria doença. Desse ponto de vista, dizem eles, o mais valioso serviço que um clínico pode prestar a um paciente é ajudá-lo a maximizar suas próprias capacidades de recuperação e cura. A ideia de que um elemento mental pode contribuir para a cura ganhou a aceitação da medicina estabelecida nos últimos anos. Muitos médicos que no passado não levavam em conta a capacidade de a mente influenciar a cura estão agora reconsiderando sua posição. Diante de novas evidências científicas, os pesquisadores têm investigado uma série de fenômenos, do valor curativo dos comprimidos de açúcar inertes, a maneira como alguns pacientes podem diminuir os próprios batimentos cardíacos por pura força de vontade. Com efeito, uma nova disciplina conhecida como psiconeuroimunologia apareceu para estudar os laços entre a psique e o sistema imunológico. Tudo isso levou alguns profissionais a algumas instituições médicas a uma abordagem mais holística, ao tratamento da mente e do corpo como unidade, não como duas entidades distintas. Inerente a essa filosofia holística há a crença de que os pacientes devem ser participantes ativos no tratamento de suas doenças. Há quem afirme que a holística não é nova, pois a medicina tem compreendido a interdependência da mente e do corpo desde o dia de Hipócrates. Citam Sócrates, que diz: não há doença do corpo separada da mente. E dizem que há muitos anos os médicos vêm tratando a pessoa inteira. Pacientes com doenças coronárias, por exemplo, podem receber alguns remédios, mas também são aconselhados a perder peso, deixar de fumar, exercitar-se regularmente e reduzir seus níveis de tensão mental. Norman Cousins joga tênis 15 anos após vencer a batalha contra uma dolorosa doença degenerativa, lendo prosa humorística e assistindo a comédias na TV. Escreveu: fiz a feliz descoberta de que 10 minutos de genuínas gargalhadas tinham um efeito anestésico e davam-me pelo menos 2 horas de sono sem dores.
Alguns críticos argumentam que o movimento holístico vai muito além desse conselho razoável e desce ao mundo obscuro do ocultismo. Em um artigo em 1983 intitulado Maquinadores e Médicos Magos, publicado no New England Journal of Medicine, dois respeitados professores de filosofia, Douglas Stalker e Clark Gilmore, fizeram uma crítica mordaz da medicina holística. Segundo eles, este é um pábulo de senso comum e disparates, oferecido por excêntricos, charlatões e pedantes fracassados que têm em comum um apego à magia e à animosidade para com a razão. Os adversários datam essa medicina alternativa ou irregular, tal como a chama às vezes da revolta do século XIX, contra certas práticas médicas normais, entre elas há terapias duvidosas como sangrias, purgas e ventosas. Além de censurar esses procedimentos cruéis, porém os alternativos conceberam novas terapias baseadas em uma espécie de empirismo defeituoso, segundo o qual, na verdade, acreditavam que se uma coisa parecesse funcionar uma vez, deveria funcionar sempre. Os críticos apontam como clássico desse gênero o caso do homem de negócios alemão Karl Baumschneider, cuja mão reumática foi certa vez picada por um mosquito em uma tarde de 1848. Sua dor reumática diminuiu logo após o ataque do mosquito e Herr Baumschneider ficou convencido de ter encontrado nos aborrecidos insetos um remédio da própria natureza. Baseando nisso, construiu um grande ressuscitador, uma espécie de mosquito mecânico com agulhas de 6 cm de comprimento para perfurar a pele do paciente e abrir caminho para substâncias venenosas causadoras de dor, da dor sair do corpo. Antes do final do século XIX, a medicina apoiada na natureza, especialmente a homeopatia, conquistou grande prestígio. Seus praticantes compilaram alentadas listas de sintomas observáveis, aos quais ligaram lista de remédios. Em um homeopata ou médico caseiro, um doutor em medicina da Filadélfia ofereceu ao público 2 grandes volumes de sintomas e cura. Os livros vinham com um estojo doméstico de 40 remédios caseiros de amplo espectro, identificado por números. Muitos dos preparados destinavam-se a tratar dores de cabeça. O remédio número 1 era apropriado se o paciente sentisse o cérebro sendo estilhaçado, triturado e estourado. O número 3, se a dor fosse acompanhada pelo rosto vermelho inchado. O número 13 era recomendado se a dor ocorresse juntamente com uma súbita aversão por café. O número 17 destinava a dores de cabeça de crianças teimosas, desobedientes que gostam de guloseimas. Havia diversas outras abordagens alternativas. A hidroterapia ou cura pela água tinha numerosos adeptos. Os spas proliferaram e muitos são populares até hoje. Um rebento da hidroterapia, a higioterapia considerava a higiene como vizinha da divindade, prescrevia limpeza, exercício, dietas e ar fresco, além das águas, para tratar praticamente todas as doenças. Os críticos mais rigorosos veem essas ideias excêntricas como precursores intelectuais da holística médica atual, que consideram uma pseudociência simplista e espúria. No entanto, há muita coisa na medicina holística, mesmo em seus primórdios, que não pode ser descartada com risadas, embora a maior parte das evidências se baseia em relatos. A situação nos força, pelo menos, a parar para pensar. Entre os primeiros a pregar técnicas médicas não ortodoxas relativas ao controle da mente sobre o corpo estava o alquimista suíço com um nome formidável, Theopastus Bombast von Hohenheim, ou Paracelso, tal como ficou conhecido. Um dos pacientes de Paracelso foi Johann Froben, um famoso erudito e impressor, amigo de muitas pessoas influentes, inclusive de Erasmo, o grande teólogo e humanista holandês. Em 1527, contam, Froben estava de cama em Basel, na Suíça, gravemente enfermo em consequência de uma perna infeccionada. 8 médicos haviam chegado e partido, e todos os 8 declararam que a perna deveria ser amputada para salvar-lhe a vida. Froben estava profundamente angustiado. Ele adorava caminhar pelas montanhas em torno de Basel. Como poderia continuar a cultivar esse prazer com uma perna só? Pergunta. Froben ouvira falar de Paracelso, que nessa ocasião morava em Estrasburgo, e de seu sucesso na cura de pacientes desde dentro.
sem recorrer à cirurgia. Então ele enviou ao cientista um mensageiro especial com um recado. Poderia o doutor visitá-lo e atendê-lo? Pergunta. Paracelso concordou e no mesmo instante partiu a caravana para a viagem de quase 120 km. 2 dias depois foi introduzido no quarto de Frobe, onde encontrou o paciente sofrendo grandes dores. Após examiná-lo, Paracelso pronunciou seu diagnóstico. A perna corria grave risco, mas poderia ser salva se Frobe colaborasse totalmente com o tratamento. Isso significaria submeter-se a uma cura para o corpo inteiro e não apenas para a parte infeccionada. Somente uma abordagem integral teria chance de funcionar, explicou Paracelso. Frobe pareceu indeciso, então Paracelso perguntou-lhe: até que ponto você preza essa perna? Pergunta. Tanto quanto o próprio Wise, replicou Frobe. Concordou em seguir ao pé da letra as instruções do clínico. Com primeira providência, Paracelso mudou o leito do paciente, transferindo da cama macia em que estava para um colchão de palha no chão. Ordenou então ao excelente cozinheiro de Frobe que eliminasse do cardápio do patrão todas as comidas pesadas e vinhos. Ele passaria a consumir refeições simples, com muitos sucos, infusões de ervas e caldos. Paracelso às vezes aplicava também alguma medicação na área infeccionada de forma moderada, para estimular a reentrada do que ele denominava ARC, ou força vital. Receitava massagens e exercícios para enrijecer os músculos, que fazia carregar em Frobe diariamente para fora, para respirar o ar puro e tomar sol. Paracelso dedicava muito tempo à atitude mental do paciente. Sempre que Frobe começava a duvidar da eficácia do tratamento, o médico retirava um pó misterioso de uma abertura no punho de sua espada, misturava esse remédio em um copo d'água e dava a Frobe. Embora a poção não tivesse gosto ou cheiro, tinha um efeito tônico imediato sobre o doente. Paracelso contratou também um artista da região para cantar e tocar alude para o paciente, mantendo assim a atenção de Frobe afastada da doença. Por 5 dias, nenhuma melhora foi notada. O povo de Basel, que acompanhava a evolução do caso de Frobe, começou a murmurar que ele caíra nas mãos de um charlatão e com certeza morreria. No 6º dia, porém, a perna de Frobe estava visivelmente melhor. Pela primeira vez em 6 semanas, ele pôde pousar o pé no chão sem dor. No 13º dia, ele estava caminhando pelo jardim com uma bengala. Segundo ele mesmo, contou aos amigos, além da melhora da perna, jamais se sentiria tão saudável em toda a sua vida. Por solicitação de Frobe de Erasmo, Paracelso foi nomeado médico municipal de Basel e professor de medicina da universidade local, mas manteve os cargos por pouco tempo. Suas novas ideias e a maneira franca e mesmo corrosiva em que ele se expressava atraíram a ira de muitos nas comunidades médicas da região, e ele foi forçado a partir. Depois disso, passou a vagar de cidade em cidade, dando assistência médica a todos que solicitassem, príncipes ou pobres, além de centenas de pobres. Atendeu pelo menos 18 príncipes. Seus tratamentos controversos trouxeram-lhe fama e talvez uma morte prematura aos 48 anos. Morreu em circunstâncias misteriosas, em 1541, nas mãos, segundo acredita alguns, de assassinos pagos por seus inimigos médicos. A homeopatia como alternativa. Há quase 200 anos, pacientes em busca de alternativa aos tratamentos tradicionais vêm encontrando alívio na homeopatia. Os homeopatas sustentam que dose ínfase de uma substância capaz de originar sintomas em uma pessoa saudável pode curar os mesmos sintomas em uma pessoa doente. A homeopatia foi fundada no início do século XIX por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, cujas curas inspiram seguidores devotados. Suas técnicas foram levadas para os Estados Unidos na década de 1820. Um jovem médico chamado Constantino Heidinger, inicialmente cético, foi conquistado quando um remédio homeopático salvou da amputação sua mão infeccionada. Fundou 3 escolas de medicina homeopática. Até o final do século haveria 23 delas nos Estados Unidos e mais de 100 hospitais homeopáticos. A despeito da duradoura popularidade, entre seus entusiastas hoje estão a rainha Elizabeth II, o violinista Yehudi Menuhin e a Madre Teresa. A homeopatia é desprezada pelos médicos convencionais. Estes ridicularizam um de seus dogmas principais, a lei de potencialização, segundo a qual a potência curativa de um agente aumenta com a diluição.
Assim, os homeopatas tratam seus pacientes com doses infinitamente pequenas, sentindo-se à vontade para receitar substâncias tóxicas como veneno de cobre e arsênico, tão diluídos que nenhum rastro deles pode ser praticamente encontrado. Em 1986, pesquisadores franceses, conduzidos pelo Dr. Jacques Benveniste, decidiram testar a improvável lei da potencialização, começando com uma solução de água com um anticorpo conhecido como anti-LIgE. Diluíram-no por um fator de 10. Depois diluíram uma parte dessa solução por 10 e assim por diante, repetindo o processo 60 vezes. Finalmente a solução estava tão diluída que era pouco provável que sequer uma molécula de anti-IgE estivesse presente. A esperar, o efeito biológico era o mesmo. Segundo o observador, que dissolveu um único grão de sal em uma bacia do tamanho do sistema solar. Esperar um efeito biológico era o mesmo. Segundo um observador, que dissolver um único grão de sal em uma bacia do tamanho do sistema solar e tentar curar um presunto na solução. Mas os pesquisadores constataram que as células sanguíneas expostas ao fluido reagiram como se ele contivesse o anticorpo. Benveniste teorizou que a água podia lembrar-se do anticorpo, retendo uma marca fantasmática da estrutura da molécula da substância. A maioria dos cientistas descarta essa explicação. Os observadores independentes, que mais tarde examinaram o trabalho de Benveniste, disseram que seus resultados eram aberrações estatísticas, mas os homeopatas revidam, dizendo que o estudo nunca foi totalmente desacreditado. Constantin Harinev, pai da homeopatia americana, levou 50 anos para compor um volumoso compêndio de remédios homeopáticos. Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia acima à esquerda, com mais de 80 anos, possuía em seu estojo 200 frascos de medicamentos homeopáticos, obtidos a partir de fontes vegetais, animais e minerais. Ele descobriu os remédios mediante minuciosa experimentação, ministrando a pessoas sãs, resistindo aos efeitos e utilizando as substâncias testadas em pacientes que exibiam sintomas similares. Paracelso, praticante holístico suíço, sentia-se superior a médicos celebres do passado, como o romano Celso, e assim adotou o nome que significa além de Celso. Muitos historiadores da medicina atribuem os êxitos de Paracelso à sua capacidade de convencer os pacientes da possibilidade de cura. Sugerem que o pó do punho da espada talvez fosse uma versão seiscentista da pílula de açúcar, uma substância farmacologicamente inócua, sem qualquer efeito ativo sobre a perturbação para a qual é receitada. A expectativa de seus pacientes sobre o remédio misterioso e não o pó em si seria responsável pela cura. Tais substâncias são chamadas de placebo, palavra latina que quer dizer eu agradarei. Desprezado no passado pelos pesquisadores médicos, o efeito placebo, tal como é chamada a capacidade curativa desses tratamentos inofensivos, tornou-se o centro de inúmeros estudos nos últimos anos.
Hoje, os cientistas relatam que até 40% das pessoas que padecem com uma ampla variedade de moléstias da náusea ou resfriado comum têm seus sintomas diminuídos ou mesmo eliminados com a ingestão de placebo. Em um amplo estudo feito com portadores de angina pectoris, dores no peito causadas por problemas cardíacos, o cardiologista Herbert Benson, da Escola de Medicina de Harvard, compilou os resultados de 13 levantamentos feitos ao longo de 4 décadas. De 1.187 pacientes que receberam placebo, 82% demonstraram melhoras subjetivas. E houve também mudanças objetivas, medicamentos mensuráveis. Continua a ser um mistério a maneira pela qual funciona a mágica do placebo, mas ele parece gerar uma reação emocional que causa mudança fisiológica. Quando se aplica sobre uma verruga, uma tintura inerte, mas de cor brilhante, dizendo ao paciente que é um remédio, a composição química da superfície da pele pode mudar de fato, tornando-se inóspita para o vírus causador da verruga. Os placebos também podem ajudar a reparar tecidos seriamente danificados, como as úlceras pépticas, dolorosas feridas abertas no revestimento do estômago ou na parte superior do intestino delgado. Em um estudo relatado pelo Dr. Jerome Frank, psiquiatra da Universidade de Johns Hopkins, pacientes com úlceras peptídicas perfuradas receberam injeções de água destilada, que seu médico afirmava entusiasticamente ser um novo remédio capaz de trazer a cura. 70% dos pacientes mostraram excelentes resultados, que perduraram por mais de um ano. A mesma injeção foi dada a um grupo de controle por uma enfermeira que disse apenas tratar-se de um remédio experimental de eficácia indeterminada. Escassos 25% desses pacientes manifestaram alguma melhora. Como sugere este último estudo, os placebos parecem representar um verdadeiro símbolo do poder do médico. Os pesquisadores especulam que o placebo administrado com a bênção do médico amenizou a ansiedade e assim reduziu as secreções estomacais que causavam a úlcera. No entanto, o efeito placebo nem sempre é benéfico. Os pacientes que temem as drogas e desconfiam dos médicos muitas vezes experimentam náuseas, erupções na pele e outras reações físicas adversas após tomar um placebo, como se houvesse reagido mal a um remédio verdadeiro. Repetição e autossugestão. O primeiro popularizador moderno das técnicas médicas da mente sobre o corpo foi o francês Émile Coué, que concebeu um método denominado autossugestão. Nascido em 1857, Coué descobriu os poderes de cura da mente quando estava estudando para ser farmacêutico. Receitou um remédio convencional para um paciente que sofria uma enfermidade extremamente refratária. Para seu espanto, o homem sarou na hora. Coué analisou o remédio e descobriu que se tratava de um composto inócuo, um placebo. Percebeu imediatamente que a cura fora causada pela fé do paciente no remédio e no próprio Coué. Coué foi estudar com Liebeault, que usava a hipnose para tratar várias moléstias, e concluiu que o verdadeiro poder da cura estava no próprio paciente, não no hipnotizador. Ao procurar um meio de levar os pacientes a libertar essas capacidades curativas, concluiu pela autossugestão. O sistema de Coué era de maior simplicidade. Sugerir aos pacientes diversas frases que deveriam ser repetidas várias vezes por dia, despertando um estado de espírito positivo e, portanto, saudável. A mais popular era: todos os dias, em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor. Achava que os melhores momentos para invocar as fórmulas eram pela manhã e à noite, quando o inconsciente estivesse particularmente receptivo. A autossugestão tornou-se logo uma moda mundial. Os pacientes de Coué diziam ter sido curados de tudo, da asma à apendicite. Em 1926, anos da morte de Coué, centenas de milhares de pessoas levantaram-se pela manhã e deitavam-se à noite, tendo nos lábios e na mente as palavras de esperança de Coué. Um dos exemplos mais dramáticos e mais citados do poder dos placebos de respeito a um paciente com linfoma maligno, o câncer dos gânglios linfáticos. O famoso cirurgião Bernard Siegel
do Hospital da Universidade de Allen, descreveu o caso em seu livro, em 1986. Amor, Medicina e Milagres. O paciente, identificado apenas como Sr. Wright, foi hospitalizado com tumores do tamanho de laranjas no pescoço, nas axilas, nas virilhas, no peito e no abdômen. Só conseguia respirar com a ajuda de uma máscara de oxigênio. Tinha o baço e o fígado muito aumentados. E por causa de um conduto linfático inchado no tórax, era preciso drenar de 1 a 2 litros de fluido leitoso do peito dele todos os dias. Era um homem à beira da morte. Em seu leito de hospital, o Sr. Wright ouviu falar de uma promissora droga nova contra o câncer, chamada Krebiosen, que seria submetida ao teste clínico no hospital. Ele implorou ao médico que lhe desse a droga. A medicação destinava-se a pacientes com uma expectativa de vida de 3 a 6 meses. Muito mais longo do que o Sr. Wright, mas após muita discussão, o desejo dele foi satisfeito. A droga foi administrada em uma sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o médico voltou ao hospital e deparou-se com uma cena estonteante. Seu paciente terminal estava andando pelo corredor, rindo e brincando com as enfermeiras. Um minucioso exame físico revelou um fato ainda mais espantoso. Os tumores estavam reduzidos à metade. 2 semanas depois, após novas injeções, o corpo do paciente estava inteiramente livre de todos os sinais da doença e que o haviam devastado meses a fio. O Sr. Wright teve alta e voltou para casa. O Sr. Wright teve alta e voltou para casa, aparentemente curado. Durante 2 meses, o Sr. Wright permaneceu bem, com a saúde quase perfeita. Então começaram a aparecer na TV e nos jornais relatórios lançando dúvidas sobre a eficácia do Krebiosen. O Sr. Wright teve uma recaída e seus tumores voltaram. Suspeitando que o efeito placebo poderia ter causado tanto a recuperação quanto a recaída, o médico dedicou-se a convencer o paciente que o remédio era de fato eficaz. Insistiu para seu cliente desprezar as notícias contrárias. Explicou que os primeiros lotes de Krebiosen talvez tivessem algum defeito, devido a problemas de armazenamento, mas uma nova versão, duplamente mais forte, deveria chegar no dia seguinte. Essa nova versão, enfatizou o médico, parecia muito promissora. Com a esperança renovada, o Sr. Wright aguardou ansiosamente a nova remessa. Para favorecer a fé na medicação, o médico administrou a primeira injeção com grande estardalhaço, mas sem que o doente soubesse. O preparo injetado consistia apenas de água destilada. A recuperação foi ainda mais impressionante do que da primeira vez. Os tumores sumiram de novo e em poucos dias o paciente pôde voltar para casa, onde ficou sem qualquer sintoma por mais de 2 meses. Então, a Associação Médica Americana pronunciou seu veredito final sobre o Krebiosen, declarando que a droga era inútil no tratamento do câncer. Com a sua fé irremediavelmente abalada, o paciente ficou doente de novo e foi outra vez hospitalizado. Morreu menos de 2 dias depois. O efeito placebo depende da crença consciente do paciente no tratamento. Todavia, a mente inconsciente, a qual as pessoas não têm acesso direto, também pode influenciar o estado de saúde da pessoa, tal como está sendo demonstrado pelas pesquisas sobre doenças psicossomáticas. Doença psicossomática é aquela que induz ou influenciada pela mente, geralmente em consequência de algum tipo de tensão emocional. Isso não quer dizer que a doença esteja só na cabeça, pois os sintomas de uma moléstia psicossomática podem ser bem reais. A pressão alta, a erupções na pele ou dores fortes na cabeça. Ao contrário de outras doenças, porém, a psicossomática não tem causa orgânica direta, tal como um vírus ou um ferimento físico. A cura pela mente divina. Para a frágil e doentia Mary Barker Glover Patterson, a circular que chegou à sua casa em Concord, nos Estados Unidos, em 1861, trouxe um raio de esperança em uma vida particularmente infeliz, pobre, presa a um desastrado segundo casamento, após ter ficado viúva aos 23 anos de idade, afligida desde a infância por uma legião de moléstias, que ia de dor de cabeça crônicas, fadiga, depressão e graves dores na espinha. Aquela mulher de 44 anos leu o folheto com avidez.
Era a descrição do trabalho terapêutico do mesmerista Phineas Kimby e das curas obtidas por ele, sem remédios. Tendo perdido a fé nos médicos tradicionais que não haviam conseguido aliviar seu sofrimento, a senhora Patterson resolveu procurar Kimby. Juntou seus tostões e, em outubro de 1862, já economizaram bastante para viajar até o consultório de Kimby, em Portland. Essa viagem não a conduziria apenas à sua própria cura, mas também à fundação de uma nova religião, a ciência cristã. Anos depois, Mary Baker Eddy, tal como ficou conhecida após divorciar-se e casar-se de novo, escreveu que havia se sentido melhor assim que entraram no consultório. Pondo as mãos em sua cabeça, Kimby disse-lhe que a doença estava toda em sua mente. Uma semana depois, ela estava tão bem que subiu a pé os 182 degraus do mirante da prefeitura de Portland. Kimby julgava ter achado o segredo do ministério curativo de Jesus Cristo. A mente era a chave da cura. Chamava isso de ciência da cura ou ciência de Cristo. Sua nova paciente tornou-se uma incansável propagandista de seu método. Ela anunciava seu serviço de cura nos mesmos moldes de Kimby. Ao mesmo tempo, trabalhava febrilmente naquilo que viria a ser seu tratado filosófico e teológico central, Ciência e Saúde, fortemente baseado no próprio Kimby. Em 1875, ao publicar Ciência e Saúde, ela desprezou a influência de Kimby, insistindo que suas crenças eram revelações divinas. Ela demonstrava uma diferença evidente em relação a seu antigo mentor, pois acreditava que a cura não era propiciada pelo ser humano, mas sim pela vontade de Deus. Para ela, o desígnio divino era o princípio governante do universo, tão invariável, tão científico quanto as leis matemáticas. A doença era um erro científico da mente mortal e só podia ser erradicada pelo conhecimento dos desígnios de Deus através da oração. Tais teorias estavam firmemente enraizadas na tradição calvinista na Nova Inglaterra, que equiparava o pecado à doença, bem como na antiga crença cristã do poder curativo da oração. Mas as igrejas consideravam as teorias da senhora Eddy altamente radicais, vendo como absurda a ideia de que as enfermidades e doenças, bem como toda a matéria física, seriam mais ilusões. Bem como toda a matéria física seriam meras ilusões, existindo apenas na mente humana. Ao ver sua nova ciência de cura rejeitada pelas igrejas, que ela tinha esperanças que a adotassem, a senhora Eddy e seus seguidores fundaram sua própria seita em 1879, deram início à primeira igreja de Cristo. Cientistas em Boston, no mundo inteiro, criaram-se filiais. Quando Mary Baker morreu em 1910, a ciência cristã havia crescido para 1.200 igrejas, com mais de 50 mil membros. Hoje em dia, há cerca de 2.700 igrejas da ciência cristã no mundo. Os cientistas cristãos afirmam que sua doutrina não é a cura pela fé. Tradicionalmente, a cura pela fé resulta de uma intervenção divina, é um milagre enviado em resposta aos apelos das orações. Para eles, contudo, a cura não é um milagre, e sim a evidência externa da cura espiritual obtida através da oração. Os cientistas cristãos que documentaram milhares de curas inexplicáveis pela medicina ortodoxa consideram o tratamento médico convencional como antiético à cura, pois concentra a atenção do paciente no corpo como uma entidade biológica, exigindo reparos, e esse estado de espírito, segundo eles, trabalha contra a verdadeira cura espiritual. 10 anos antes de fundar a Igreja da Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, com o nome do primeiro marido, Glover, anuncia cursos de cura espiritual em uma publicação espírita de 1868, A Bandeira de Luz. Os cientistas acreditam que as doenças psicossomáticas estão ligadas à primitiva reação de luta ou fuga, uma reação de excitação que ocorre em todos os animais quando confrontados com o perigo. A reação fornece energia adicional ao corpo e prepara-o para combater uma situação ou fugir dela. As características da reação de luta ou fuga incluem enrijecimento muscular, elevação de pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos, agudização dos sentidos e aumento de produção de adrenalina, um hormônio estimulante. Para os seres humanos primitivos,
Os principais acontecimentos ou estressores que dispararam a reação de luta ou fuga eram as ameaças físicas que podiam ser resolvidas rapidamente por uma ação decisiva. Correr de um animal feroz, por exemplo, ou para um abrigo em caso de tempestade. Passando o perigo, o corpo logo retomava seu funcionamento normal. Hoje em dia, contudo, os estressores são provavelmente mais emocionais do que físicos, e com eles é mais difícil lidar. Um estressor pode ser um acontecimento do dia a dia, que provoca ira ou frustração, como perder as chaves do carro ou entrar em um engarrafamento a caminho do trabalho. Às vezes, isso ocorre em uma grande crise, como um divórcio ou a morte de um ente querido. Mas o próprio estressor não é tão importante para a saúde quanto a reação a ele. Se a pessoa aprende a enfrentá-lo de maneira positiva, aceitando a inevitabilidade de chegar atrasado, por exemplo, ou chorando pelo falecido, o corpo reconquista o equilíbrio. Se o problema não for enfrentado, porém, a reação da excitação pode persistir, causando ansiedade, tensão, impotência e depressão. E esta última reação que provoca os distúrbios relacionados com o estresse. As doenças psicossomáticas são muito comuns. Os clínicos gerais relatam que entre a metade e 3/4 dos pacientes que procuram no consultório queixos de sintomas claramente ligados ao estresse. Em geral, a vítima de uma moléstia psicossomática não tem consciência da relação desta com a emoção reprimida. Um homem cujo emprego está ameaçado, por exemplo, provavelmente nem imagina que aquela forte dor na base de sua espinha pode ser uma reação fisiológica direta a seu medo de ser despedido. Uma doença psicossomática comum é a síndrome do intestino irritável, condição que afeta milhões de pessoas, embora jamais os especialistas tenham detectado uma causa orgânica. Os sintomas, entre eles dores abdominais, diarreia ou prisão de ventre, são bem reais, mas não ocorrem danos físicos no colo, e o problema nunca chega a ameaçar a vida. As emoções estressantes parecem ser a principal causa. Os ataques costumam ocorrer após uma situação de estresse, tais como uma discussão com um amigo ou um problema financeiro. Às vezes, a simples preocupação com a possibilidade de um ataque provoca sua ocorrência. Outra queixa psicossomática comum é a dor de cabeça, causada por tensão. Uma dor surda e constante, ou uma sensação de aperto nos dois lados da cabeça que pode durar horas, semanas ou até meses. Em geral, a dor não é acompanhada por qualquer outro sintoma físico, além do enrijecimento do pescoço do maxilar. Acredite-se que o estresse seja a fonte da maioria dessas dores de cabeça. Ele dispara uma reação de luta ou fuga no cérebro, o que, por sua vez, faz os músculos de todo o corpo se contraírem. Se a tensão continuar por muito tempo, os músculos da cabeça, do pescoço, do rosto começam a enviar mensagem de dor ao cérebro, e assim desencadeia uma legítima dor de cabeça causada pela tensão. Um aspecto da doença psicossomática que desperta o interesse dos círculos médicos é a ideia de que certos tipos de personalidade estão predispostos a moléstias específicas. Estudos sistemáticos procuram um elo entre a personalidade e a doença. Alguns pesquisadores consideram essa abordagem infrutífera. Já em 1953, o Dr. Lawrence Kubier, do Instituto Psicanalítico de Nova York, examinou pacientes com enxaqueca, colite ulcerativa e doenças cardíacas e não identificou um tipo de personalidade correspondente a cada perturbação. Fiquei tão impressionado com as semelhanças quanto com as dessemelhanças, concluiu. No entanto, alguns indícios parecem ligar a personalidade à doença. As pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável, por exemplo, são tensas, ansiosas, emocionalmente imprevisíveis, buliçosas e muitas vezes afobadas. É interessante notar que essa categoria de personalidade predisposta à síndrome do intestino irritável pode ser ainda subdividida. Os que sofrem principalmente de prisão de ventre tendem a reagir à excitação emocional com ira, tensão e atitude defensiva, enquanto aqueles com problemas de diarreia reagem com desespero e desânimo em situações semelhantes. A cura pelo amor. Na década de 70, o Dr. Bernard Siegel, um bem-sucedido cirurgião especialista em câncer de Connecticut, via seus pacientes como máquinas para consertar. Pensou em virar veterinário, porque os veterinários podem abraçar os pacientes.
mas decidiu humanizar a própria prática, adotando as pessoas de que tratava, instando a chamá-las de Bernie, chorando e rindo com elas, passando a pesquisar o papel da esperança e do amor e da espiritualidade na cura. Em 1978, Siegel fundou um grupo chamado SAP, das iniciais em inglês para pacientes incomuns de câncer. Seus membros eram estimulados a participar progressivamente de suas próprias terapias, fazendo perguntas, exprimindo suas emoções e cultivando sentimentos positivos. Ficou espantado com os resultados, tal como contou em seu livro, em 1986, Amor, Medicina e Milagres. Pessoas cujas condições estavam estáveis ou deteriorando há muito tempo, de repente começaram a ficar boas. Tais remitências espontâneas, aparentemente inexplicáveis, costumam ser vistas como anomalias médicas, mas para Siegel, elas mostraram um elo fundamental entre a saúde corporal e a mente. Os críticos dizem que a abordagem dele coloca um peso injusto sobre os pacientes, mas ele insiste que, no que diz respeito à doença, a atitude é tudo que importa. As pesquisas sugerem que a personalidade pode ter um papel também em outras doenças. Um dos mais completos estudos dessa teoria foi conduzido em 1957 pelo psiquiatra Floyd Ring, da Faculdade de Medicina da Universidade de Nebraska. Ring entrevistou mais de 400 pacientes enviado a ele por colegas. Para participar do estudo, era preciso que o paciente sofresse de uma entre 14 moléstias, que incluía pressão alta, úlcera péptica, artrite reumatoide, asma, diabetes e obstrução das coronárias. Cada entrevista durava de 15 a 25 minutos, para garantir que Ring e os demais examinadores não receberiam pistas sobre a doença de cada investigado. Os pacientes foram instruídos para não mencionar sintomas, tratamentos, incapacidades ou qualquer outro fator potencialmente revelador de suas condições físicas. Além disso, o entrevistado ficava coberto durante a entrevista, para os entrevistadores não terem indício visual algum. Caso uma dessas salvaguardas falhasse, mesmo que fosse apenas uma mão saindo debaixo da coberta, o paciente seria excluído dos cálculos finais do estudo. Ring e sua equipe conseguiram diagnosticar as doenças dos pacientes com uma precisão muito mais alta do que seria previsível. Pela simples probabilidade, identificaram 100% dos pacientes com hipertireoidismo, 83% dos que tinham úlceras peptídicas ou artrite reumatoide, 71% dos portadores de obstruções coronárias e 60 a 67% dos que tinham asma, diabetes, pressão alta ou colo ulcerativo. Uma das perguntas feitas por Ring aos participantes era: o que você faria se estivesse sentado em um banco da praça e um estranho mais ou menos do mesmo tamanho, idade e sexo chegasse e lhe desse um chute na canela? Pergunta. As respostas dividiam os entrevistados em 3 categorias principais. Os que propunham dar um chute de troco na mesma hora eram categorizados por Ring como reatores excessivos. Embora fossem apreensivos demais, tinham pouca dificuldade para expressar seus pensamentos e tendiam a reagir livremente a sentimentos de medo ou raiva. As pessoas desse grupo, pacientes, observou Ring, tinham maiores probabilidades de ter artrite degenerativa, úlcera péptica ou oclusão coronária. Os que disseram que não fariam nada foram colocados na categoria de reatores deficientes. Segundo Ring, eles tendiam a suprimir suas verdadeiras emoções e, portanto, evitavam agir em consequência delas. Sugeriram que os pacientes desse grupo sofreriam provavelmente de erupções na pele, artrite reumatoide ou colite ulcerativa.
O grupo final era o dos reatores contidos, embora concisos de seus sentimentos de medo e raiva, era raro conseguir exprimi-los abertamente. Sua resposta típica à pergunta era: ficarei muito bravo, ou talvez batesse nele. A maioria dos pacientes desse grupo sofria de asma, diabetes, pressão alta, hipertireoidismo ou enxaqueca. É claro que os problemas psicossomáticos não se limitam às doenças reais. No Centro Médico Presbiteriano de Columbia, Nova York, no início dos anos 40, a doutora Ellen Flanders Dunbar conduziu estudos com pessoas que passavam por numerosos infortúnios, propensas a sofrer acidentes, e descobriu um tipo claro de personalidade. Em geral, pareciam indivíduos saudáveis, inteligentes e alegres, mas tinham uma atitude instável, descuidada em relação ao trabalho e às relações pessoais. Seus casamentos eram muitas vezes informais e tendiam a ser ressentidos contra a autoridade, com acessos impulsivos e desordenados. Outra reação psicossomática que costuma ocorrer, mas é menos comum, corresponde à sensibilidade autoeritrócita, que acarreta esquimose espontânea. As mulheres são as vítimas mais comuns. Uma dor súbita em alguma parte do corpo é seguida por inflamação e acentuada descoloração, formando às vezes grandes esquimoses. As vítimas desse quadro costumam ter dores de cabeça, episódios de desmaio e insensibilidade ao tato. Um dos primeiros estudos sobre o fenômeno, os médicos Frank Gardner e Louis Diamond de Harvard descobriram que a maioria das pessoas com esquimose espontânea haviam em algum momento sofrido um trauma grave, tal como ser atropelado, e aparentemente havia desenvolvido uma reação autoimune em seus próprios glóbulos vermelhos. Renascimento dos sentimentos positivos. As expressões da mulher que aparece à esquerda nessas fotos mostram suas intensas emoções ao passar pelo processo chamado de vivação. Durante 2 horas, a mulher, chamada de vivadora, fica deitada em volta de um cobertor, enquanto a profissional da vivação, ao seu lado, procura conduzi-la por uma técnica respiratória que ajuda a libertar sentimentos profundamente reprimidos. Os praticantes dizem que todos nós abrigamos sentimentos negativos ocultos, resíduos de experiências desagradáveis. Durante a vivação, tais sentimentos são revividos com um contexto agradável que os transforma em emoções positivas. O vivador nem sempre se lembra das circunstâncias originais, mas experimenta a sensação sentindo-se em êxtase vivo ou vivaz. Criado pelo californiano Jim Leonard, que registrou a marca em 1987, a vivação surgiu de um processo terapêutico denominado renascimento, desenvolvido no início dos anos 70. Os participantes tentam recriar seus próprios nascimentos e, ao reviver esse trauma primordial, tiram-no dos seus sentimentos. Nem a vivação, nem o renascimento foram concebidos especificamente para curar doenças, mas seus partidários julgam que as emoções negativas reprimidas têm um efeito adverso sobre o corpo e a mente, que sua liberação reforça o bem-estar. Segundo David Eagley, psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de Case Western Reserve, em Cleveland, os episódios de esquimose espontânea estão com frequência relacionados com situações emocionalmente estressantes. Uma mulher que por acaso viu uma ferida de bala acima do joelho de um homem parecido com o irmão dela desenvolveu logo depois uma dolorosa esquimose na mesma área. Outra mulher teve uma grande esquimose no dorso da mão direita após reprimir um poderoso impulso de bater em uma pessoa inconveniente. Sofreu mais tarde um segundo episódio na perna, tão incapacitante que exigiu sua hospitalização durante várias semanas. Em casos bem raros, embora a pele não se rompa, chega a sair sangue dos folículos pilosos da vítima. Os pesquisadores especulam que esse fenômeno talvez explique o ocorrido com aquelas pessoas que, através dos séculos, parecem sofrer as chagas de Cristo. Esses estigmáticos religiosos, em sua maioria, eram mulheres.
que sangravam espontaneamente nas mãos, nos pés, nos ombros, nos lados e no couro cabeludo. Para explorar ainda mais a relação entre o corpo e a mente e seu efeito sobre a saúde, pesquisadores, médicos e cientistas sociais uniram forças em um novo campo de estudo denominado psiconeuroimunologia, ou PNI. As pesquisas sobre PNI concentram nas conexões sutis entre o cérebro e o sistema imunológico, as partes e funções do organismo que combatem os agentes invasores. Até meados dos anos 70, os cientistas tinham a impressão de que o sistema imunológico trabalhava independente do cérebro e com certeza das emoções. Então, em 1974, surgiu um estudo pioneiro feito pelo psicólogo Robert Adler, da Universidade de Rochester. No início, o trabalho pretendia fazer um experimento relativamente simples de aversão gustativa. Adler dava a ratos de laboratório uma solução sacarinada para beber e imediatamente depois injetava-lhes ciclofosfamida, uma substância conhecida por causar graves dores no estômago. Apenas uma única injeção, os ratos aprenderam a identificar o gosto do doce da água sacarinada com as dolorosas cãibras e a evitar a sacarina. Quando os ratos condicionados foram forçados a tomar novas doses de água sacarinada sem as injeções de ciclofosfamida, continuaram a ficar doentes e alguns até morreram. Examinando melhor a droga, descobriu que a ciclofosfamida, além de causar desconforto estomacal, era capaz de suprimir o sistema imunológico, o que poderia ter causado a doença dos ratos. Mas será que poucas doses ou até uma única dose da droga poderia deixar os animais tão vulneráveis à doença? Pergunta. Ele não achava provável tal hipótese. Adler ficou imaginando se não poderia estar acontecendo outra coisa. Talvez os ratos tivessem ficado condicionados não só a sentir dores após tomar água com sacarina, mas também a suprimir o sistema imunológico. Trabalhando com o imunologista Nicholas Cohen, da Universidade de Rochester, Adler decidiu testar essa hipótese, repetindo o experimento com 3 novos grupos de ratos e usando 2 grupos como controle. Descobriu que seu palpite estava certo. Depois de condicionados, como da primeira vez, os ratos alimentados com sacarina continuavam a diminuir suas defesas imunológicas, enfraquecendo sua resistência à doença, mesmo sem receber imunossupressores. Em outras palavras, parecia que, pelo menos em ratos de laboratório, a mente influenciava a susceptibilidade do corpo às doenças. O psicólogo Robert Adler explica como descobriu em 1974 um modo de condicionar ratos, levando-os a suprir o próprio sistema imunológico. Suas experiências demonstram um elo entre o sistema imunológico e a psique. O imunologista Nicholas Cohen, retratado aqui com uma amostra de sangue de ratos, colaborou com o Dr. Adler nos estudos pioneiros que abriram o campo da psiconeuroimunologia, PNI, o estudo de ligação entre a mente e o sistema imunológico. A PNI foi desde então caracterizada por vários cientistas como uma terceira revolução na medicina ocidental, ao lado da cirurgia e do advento da penicilina. O estudo de Adler deu origem ao hoje próspero campo das pesquisas de PNI, e com isso há uma compreensão maior do sistema imunológico, ao contrário do sistema cardiovascular, que liga claramente o coração e os vasos sanguíneos, ou do sistema nervoso, ligado ao cérebro, à medula espinhal e aos nervos. O funcionamento do sistema imunológico depende sobretudo de uma variedade de células e moléculas espalhadas por todo o corpo. As mais comuns são certas células brancas ou linfócitos que rodam a corrente sanguínea em busca de intrusos conhecidos como antígenos. Quando descobrem um intruso, digamos uma bactéria grudada nele, expelem anticorpos concebidos para destruir o invasor por dentro. Outros grupos importantes de células sanguíneas integrantes ou arsenal do sistema imunológico incluem os macrófagos, grandes células carniceiras que chegam depois dos linfócitos para comer os antígenos enfraquecidos. E as células assassinos naturais, conhecidas como NK, cuja função é combater vírus e tumores.
De vez em quando o sistema imunológico tem uma reação exagerada a um antígeno, produzindo a reação tão comum de alergia. A febre do feno, por exemplo, ocorre quando o sistema imunológico envia tropas excessivas para reagir ao inofensivo pólen. Outras vezes o sistema imunológico pode entrar em colapso e atacar células saudáveis. O resultado é uma doença autoimune, como a artrite reumatoide, a anemia perniciosa ou o lúpus eritematoso sistêmico, LES, um distúrbio que em geral ataca mulheres jovens e pode até, nas formas mais extremas, produzir perturbações mentais, danos renais e morte. É mais comum, contudo, que o sistema imunológico simplesmente seja suprimido, como ocorre com os ratos de Ader, abrindo caminho para vírus, bactérias e outras toxinas invadirem o corpo. Se o sistema imunológico continuar suprimido e não revidar, o resultado pode ser a morte. As pessoas com AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, têm um sistema imunológico tão enfraquecido que seus corpos acabam se tornando alvo de infecções oportunistas de câncer. Não se sabe ainda quais são as causas precisas da perturbação do sistema imunológico, mas o cérebro está com toda a certeza envolvido nisso. Um estudo realizado no final dos anos 70 pelo neurocientista Keren Bulosh, que atualmente trabalha na Universidade da Califórnia, em San Diego, revelou caminhos neurológicos diretos entre o cérebro e o sistema imunológico. Estudos posteriores confirmaram que os dois aparentemente conversam. O cérebro envia para o sistema imunológico mensagens químicas que parecem influenciar a atividade dos linfócitos. O sistema imunológico, por sua vez, manda suas próprias mensagens químicas para uma área do cérebro conhecida como hipotálamo, que está muito envolvido com as emoções, reagindo a elas e regulando os seus efeitos físicos. Com base nesse sistema bidirecional de feedback, parece razoável acreditar, tal como supõem os pesquisadores da PNI, que as mesmas emoções que afetam o hipotálamo afetam também o sistema imunológico. As pesquisas demonstram que o estresse crônico faz o cérebro liberar uma legião de hormônios que são potentes inibidores do sistema imunológico. Essas substâncias químicas suprimem o sistema ao reduzir o número de linfócitos, macrófagos e células NK que circulam pelo corpo. Isso explicaria porque as pessoas têm um número maior de infecções, câncer, artrite e muitas outras moléstias após perder um cônjuge. Em um estudo em 1975 sobre os efeitos da perda, o Dr. Barthrop e seus colaboradores na Austrália compararam a amostra de sangue de cônjuges enlutados com a amostra de controle de pessoas que não haviam sofrido perda. Com frequência, as amostras de sangue dos que haviam sofrido a perda de um cônjuge exibiam um nível muito mais baixo de atividade do linfócito do que do grupo de controle. Fatores emocionais também parecem diminuir a produção das células NK em mulheres com câncer de mama. Em um estudo sobre o câncer de mama iniciado em 1981 por Sandra Levy, psicóloga do Instituto de Câncer de Pittsburgh, descobriu que a baixa atividade das células NK estava significativamente associada ao câncer. Levy chegou à conclusão de que mais da metade das flutuações do nível das células NK resultava de fatores psicológicos, tais como a maneira de enfrentar o estresse e o grau de apoio na luta contra o câncer por parte dos parentes e amigos. Qualquer tipo de estresse pode enfraquecer o sistema imunológico, mas a atitude do indivíduo para com o estresse é determinante. As pessoas que cronicamente sentem suas vidas fora de controle parecem ter mais dificuldade para combater as doenças do que as esperançosas e otimistas acerca da vida. Pacientes de câncer abraçam-se na comunidade do bem-estar em Santa Mônica, na Califórnia. A organização inspirada por parte dos programas para drogados. A comunidade foi fundada em 1982 pelo advogado Harold Benjamin, que aprendeu com a batalha da esposa contra o câncer de mama que o isolamento pode ser fisicamente nocivo, que a camaradagem, a companhia, o apoio e reforço do tratamento médico convencional.
Durante uma tumultuada sessão do festival de piadas da comunidade do bem-estar, a paciente Carrie Brummer arranca a peruca para enfatizar uma anedota burlesca sobre seu câncer. O humor pesado sobre a doença é uma potente arma terapêutica para os membros da comunidade. Em um estudo publicado em 1971 por pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Rochester, foram entrevistadas 68 mulheres submetidas a biópsias para determinar a presença de câncer no colo do útero, mas que ainda não sabiam os resultados, para avaliar suas atitudes de esperança ou impotência. 28 delas tinham câncer e 40 não tinham. Baseados unicamente nas entrevistas, os pesquisadores previram corretamente o câncer em 19 das mulheres que de fato estavam doentes, um acerto de 68% e resultados negativos para 31 das 40 que realmente estavam bem, um acerto de 77%. As mulheres que encaravam a vida de maneira mais positiva mostraram os resultados, tinham menores probabilidades de estar com câncer. O sentimento de incapacidade pode tornar-se uma reação adquirida, segundo Martin Seligman, psicólogo pesquisador da Universidade da Pensilvânia, que começou a estudar o fenômeno em 1967. Ratos de laboratório submetidos a choques elétricos sem terem meios para escapar, tornam-se tão hepáticos que mesmo diante de uma passagem aberta não tentavam escapar. As pessoas também podem ficar tão condicionadas a sentimentos pessimistas que perdem a oportunidade de melhorar suas vidas. Em outro experimento, Seligman de Seligman, cobaias humanas foram privadas da possibilidade de ajustar o nível de barulho em um laboratório na qual estavam confinados. Mais tarde, acendeu-se uma luz irritante, brilhante na sala. 2/3 dos pesquisadores deixaram de ajustar a intensidade da luz, embora tivessem como fazê-lo. Estavam condicionados a acreditar na própria incapacidade. A privação de uma sólida rede de apoio de amigos e parentes também pode prejudicar o sistema imunológico. Era um dos maiores estudos já realizados sobre os efeitos da solidão sobre o número de mortes. Os pesquisadores descobriram que as pessoas com menos laços íntimos de relacionamento revelaram maiores probabilidades de morrer prematuramente do que outras da mesma idade e sexo. Com efeito, alguns cientistas passaram a citar o isolamento social como um grande fator de risco de morte, talvez tão grande quanto o tabagismo. O resultado citava resultados parecidos entre os pacientes em asilos cujas vidas são com frequência solitárias. A história de Roseto, uma pequena cidade mineradora de Ardócia, na Pensilvânia, com menos de 2.000 habitantes, ilustra o importante efeito das interações sociais sobre a saúde. Há alguns anos, uma equipe de epidemiologistas foi a Roseto para pesquisar o segredo por trás do baixíssimo número de mortes por doenças coronárias entre os habitantes da cidade, esperando encontrar uma população com hábitos de saúde exemplares. Os pesquisadores ficaram surpresos diante exatamente do contrário. Os hábitos do povo de Roseto não se distinguiam da maioria das cidades. Fumavam demais, comiam demais e faziam exercício de menos. Qual era então a explicação para a taxa de mortalidade mais baixa? Pergunta. Aparentemente, a proteção vinha do íntimo senso da comunidade e da população local. Em Roseto, as famílias conheciam-se e preocupavam-se umas com as outras, compartilhavam seus triunfos e suas aflições, alegrias e tristezas. Sempre havia alguém disponível para ajudar ou simplesmente para emprestar um ombro amigo. Pesquisadores Pesquisas ulteriores demonstraram que quando saíam de Roseto, deixavam o apoio daquela rede de amigos, a taxa de ataques cardíacos aumentava, encaixando-se na média nacional. Ali o apoio social era mais importante do que qualquer outro fator de prevenção de doenças cardíacas. Reconhecendo a importância de um ambiente solidário, muitos médicos passaram a instar os pacientes com doenças graves a unir-se a outros nas mesmas condições. Hoje grupos desse tipo enviam
alivia o isolamento sentido por muitas pessoas, estimulando o desenvolvimento das atitudes positivas. Desde 1982, por exemplo, pessoas com câncer têm participado de reuniões em uma casa de madeira amarela em Santa Mônica, na Califórnia, sede de um grupo de ajuda conhecido como Comunidade do Bem-Estar, que um dos participantes descreveu como uma família ampliada. Os membros do grupo compartilham das histórias de suas vidas e enfermidades. Trocam informações sobre como enfrentar a quimioterapia, a radioterapia e o que talvez seja o mais importante, ajudam-se mutuamente a rir e a sentir-se esperança no futuro. Uma das atividades regulares e mais importante do grupo é o Festival de Piadas, durante o qual os membros contam casos engraçados, inclusive piadas chocantes sobre o câncer, para ajudar câncer para grande deleite dos demais. Louise Hay abraça um paciente com AIDS em um grupo de apoio formado por ela, acreditando que a AIDS é uma doença de alto ódio. Hay defende um tratamento amoroso que dê aos pacientes afeto e aceitação incondicionais. Levando o conceito de terapia de grupo um passo à frente, emergindo como uma das figuras mais importantes nesse campo, está a Louise Hay, de Santa Mônica, na Califórnia. A história de vida da próspera Louise inclui uma infância de maus tratos, de divórcio traumático e um aterrorizante, mas bem sucedido encontro com o câncer. Além de defender o apoio do grupo para as pessoas com doenças devastadoras, Hay promove incansavelmente uma atitude de afeto e padrões positivos de pensamento, com um caminho para a saúde e defesa contra todo tipo de doença. Os pensamentos que temem, as palavras que falamos, criam nossa experiência de vida, inclusive nossas doenças, alega ela. Dispense o é preciso como condição de sua vida e a doença pode desaparecer. Muitos estão ouvindo o que ela diz. O livro dela, Cure Seu Corpo com Pensamentos Positivos, pode ser usado contra centenas de aflições, da acne e das câmeras abdominais, a glaucoma, frigidez, fungos, incontinências e verrugas. Vendeu mais de 400 mil exemplares em 10 idiomas. Em 1985, Hay iniciou um grupo de apoio para pacientes com AIDS e seus entes queridos, propondo esperança e autorrespeito, aconselhando que o amor é mais poderoso estimulante do sistema imunológico. Em poucos anos, ela está conduzindo sessões para 600 a 700 pacientes de AIDS em um auditório de West Hollywood. Os participantes descrevem as sessões para um repórter. Os participantes descreveram a sessão para um repórter do Los Angeles Times, em 1988, como o lugar mais alegre da cidade, em qualquer noite de quarta-feira. Para a comunidade médica, Hay é uma figura controversa. Muitos concordam com o tipo de aconselhamento feito por ela, por ser estimulante para aqueles pacientes que encontraram poucas esperanças em suas tentativas anteriores, mas muitos especialistas médicos acham pelo menos um pouco forçada e até absurda a afirmativa de que a falta de amor ou a baixa estima pode provocar inclusive AIDS. Como diz Hay em Cure Seu Corpo, como médico, disse o Dr. Michel Gottlieb, um dos primeiros a apontar a AIDS como uma ameaçadora síndrome nova. Acho que o amor, a aceitação e o perdão podem muito bem ser um importante componente da cura, mas a AIDS é causada por um vírus, não por falta de amor. Os profissionais médicos também assinalam um lado perigoso nessa posição de considerar o indivíduo como o único responsável por sua própria saúde, através de pensamentos e atitudes, como diz o Dr. Peter Wolf, professor clínico, assistente da medicina da USLA, que também trata pessoas com AIDS. O inconveniente é que, se as pessoas ficar doentes, tende a culpar-se pela doença. Não acho que isso seja muito saudável. Os profissionais médicos também assinam. Hay admite que sua mensagem não está baseada na ciência e, quando questionado a respeito, explica que a chamada cura ocorre em muitos níveis, tanto psicológicos quanto físicos, e não quer dizer necessariamente sarar, embora alguns pacientes de AIDS que participaram de suas sessões tenham morrido em consequência da doença. Outros sustentam que foram curados do vírus letal.
A maioria dos médicos especialistas atribui esses casos de cura a remitências de longo prazo ou a falsos resultados positivos no teste inicial. Desenvolver amizades calorosas e solidárias é apenas um dos meios que os pacientes de AIDS, de câncer e de outras doenças estão aprendendo para afetar positivamente sua maneira de ver o mundo, mesmo que não consigam interferir no seu sistema imunológico. Outras técnicas concentram-se no controle do cérebro sobre o corpo. Uma dessas técnicas é o feedback biológico ou biofeedback, tal como costuma ser chamado. Trata-se de uma técnica baseada no relaxamento que ajuda o paciente a controlar fenômenos fisiológicos involuntários, como o ritmo dos batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, as ondas cerebrais e a temperatura do corpo. O biofeedback tem sido notavelmente bem sucedido para ajudar as pessoas a superar uma variedade de moléstias, entre as quais enxaqueca, hipertensão, ritmo cardíaco irregular e até mesmo epilepsia branda. O biofeedback é realizado com a ajuda de máquinas especialmente concebidas que colhem informações biológicas do paciente e as retransmitem simultaneamente a eles, de forma que possa ver e ouvir. A tensão muscular, por exemplo, pode ser sinalizada por uma luz que pisca ou pelo som de uma companhia. Os participantes aprendem primeiro a identificar o sinal e depois, por tentativa e erro, controlar a função que o aciona. A constante retransmissão da informação permite avaliar imediatamente se as suas tentativas de controle estão tendo sucesso. Depois de aprender a controlar essa capacidade em um ambiente supervisionado, aprende a tarefa mais difícil de usar suas técnicas reguladoras na vida cotidiana. O psicólogo Herman Green, pioneiro nas pesquisas sobre biofeedback, observa um paciente durante um treinamento no Centro Manager de Biofeedback e Psicofisiologia em 1972. Eletrodos captam a atividade elétrica do cérebro e enviam sinais para um aparelho que produz um som audível. Quando ocorrem ondas θ, o paciente aprende assim a invocar a atividade θ para combater a dor. Em uma experiência do Dr. Herbert Benson, um aparelho mede o consumo de oxigênio de um monge em meditação profunda. O resultado revela uma redução de taxa metabólica no corpo. O biofeedback pode fornecer informações surpreendentes sobre as fontes do estresse. A maioria dos pacientes fica espantada ao descobrir, por exemplo, como é variável o ritmo de seus batimentos cardíacos. No início, ao verem o próprio coração traçar desenho de eletrocardiograma, tendem a acreditar que o ritmo é aleatório. Percebe então que, na verdade, o coração está reagindo aos menores movimentos do seu corpo. Respirar profundamente ou sentar-se em posição ereta, por exemplo, faz os batimentos diminuírem, mas eles aceleram quando a respiração se torna curta e pouco profunda. Com postura desleixada, os pacientes sentem também que até os pensamentos podem influenciar o ritmo cardíaco. Quando alguém comemora uma viagem de férias tranquila, os batimentos diminuem. Mas se pensar em uma experiência estressante, tal como o prazo de trabalho ou uma discussão com um amigo, o coração tende a bombear com mais rapidez. Finalmente, à medida que o trabalho de biofeedback progride, os participantes vão conquistando uma compreensão cada vez mais profunda da relação com o corpo e a mente. Descobrem, por exemplo,
que ao concentrar-se em uma sensação de calor e peso no coração, o pulso pode desacelerar. Ou, ao contrário, projetando sensações de frescor e aperto para a mesma área. É possível acelerar o ritmo cardíaco. A partir do momento que alcança essa percepção, o participante está pronto para aplicar essas sensações fora do laboratório, enfrentando e controlando a maneira de seu corpo reagir ao estresse. Os especialistas dizem que, para ter êxito, o treinamento de biofeedback precisa ser feito em um ambiente calmo e sereno, sob a supervisão de um instrutor capaz de fornecer reforço e apoio contínuos. Todavia, depois que o processo é dominado, os adeptos podem relaxar seus corpos totalmente. Nesse aspecto, o biofeedback tem muito em comum com a yoga e outras formas orientais de meditação. Na meditação, a atenção da pessoa é concentrada para dentro, em uma palavra específica, conhecida como mantra, ou no ritmo da respiração, tanto no corpo como a mente são afastados dos estímulos externos. A chave da meditação bem-sucedida é a mesma que para o feedback: desligar-se da ansiedade, da tensão e dos pensamentos negativos que abundam no dia a dia. Com o tempo, a mente acaba entrando em um estado semelhante a um transe suave, chamado às vezes de estado alfa, no qual as ondas cerebrais, quando medidas por um eletrocefalograma, baixam para uma frequência entre 8 e 12 ciclos por segundo. A meditação oferece muitos benefícios físicos ao corpo. Pode diminuir a pressão sanguínea, o ritmo do pulso, dos níveis de hormônios estressantes no sangue. Pode também elevar o limiar da dor. Alguns pesquisadores estão estudando os possíveis usos das técnicas de meditação e de relaxamento para reduzir a dependência de insulina para os diabéticos, ou para elevar a quantidade de importantes células do sistema imunológico do corpo. Outras técnicas de relaxamento revelaram-se úteis para reverter ou reduzir os efeitos fisiológicos nocivos do estresse. Um dos primeiros métodos, chamado de relaxamento progressivo, foi desenvolvido nos anos 30 por Edmund Jacobson, psicofisiologista da Universidade de Chicago, após observar que as pessoas comuns não percebem que seus músculos ficam tensos em momentos de estresse. Jacobson concebeu um método para contrair e relaxar alternadamente diversos grupos de músculos, tais como os do braço e do pescoço, permitindo que a pessoa assuma a consciência de como se sente em cada estado. O indivíduo pode, então, aprender e reconhecer o estresse em seus primeiros estágios e reagir, relaxando os músculos apropriadamente. Outro método desenvolvido nos anos 20 pela psiquiatra alemã J.H. Schultze combinou técnicas ocidentais de autossugestão com a antiga yoga. Esse método de dupla abordagem, denominado treinamento autogênico, é praticado até hoje. São necessárias várias semanas de treinamento, durante os quais aprende-se a repetir frases-chave, tais como meu braço direito está pesado, ou meu braço direito está quente, ou em um estado passivo e tranquilo até a sensação de calor ou de peso e relaxamento tomar conta do corpo. Depois de controlado o segmento de meditação, o praticante aprende a combinar a meditação com outro componente, conhecido como visualização, imaginação guiada. Trata-se de uma tentativa de preparar o corpo para fazer conscientemente o que costuma fazer inconscientemente. Combater as doenças. Acredite-se que essa técnica especialmente eficaz para promover a cura física cumpre seu objetivo ao enganar o corpo, para que ele identifique uma imagem vivida como se fosse uma experiência física. O jovem piloto que aparentemente usou a sua nave espacial para destruir um câncer cerebral tornou-se um perito em visualização. O mesmo fez um paciente com câncer na bexiga, cujo caso foi relatado por Elmi e Alice Green no laboratório de psicofisiologia da clínica de Minninger. Os médicos hipnotizam o paciente e pediram para procurar no cérebro a sala da qual ficavam as válvulas de controle do fluxo do sangue para o corpo. Em seguida, o homem recebeu instruções para fechar a válvula que fornecia sangue a seu câncer. Ele indicou que havia encontrado a torneira e fechado a mesma. Suas condições de fato melhoraram tão rapidamente que ele recebeu permissão para sair logo do hospital, voltando apenas para verificações periódicas. Durante um desses exames, porém, um acidente com um instrumento de diagnóstico causou a morte dele. A autópsia revelou que o seu câncer diminuíra do tamanho de um grão de laranja para o de uma bola de golfe. A paciente de câncer que aprende a ver as células malignas em seu corpo e a imaginá-las sendo envolvidas e destruídas pelos incansáveis heróis do corpo, as células do sistema imunológico. Outros elaboram imagens extremamente criativas
A atriz e comediante Gilda Radner, por exemplo, desenvolveu diversas fantasias de visualização para ajudá-la na batalha contra um câncer no ovário. Em uma das fantasias, ela via seus linfócitos pulando para cima e para baixo cantando Jim Blom, a bruxa morreu. Em outra, ela via as células cancerosas como motociclistas ameaçadores que enchiam uma praia, o corpo dela, em latas de cerveja e pontas de cigarro, e os linfócitos como surfistas saudáveis e bronzeados que expulsavam os vilões da areia. Algumas experiências indicaram que a formação de imagens mentais pode de fato elevar o nível de linfócitos e de outras células do sistema imunológico do corpo. Em um estudo realizado em Maryland, 10 pacientes de câncer mostraram níveis mais altos de glóbulos brancos do sangue após um ano de sessões de visualização. Os linfócitos atacam os invasores em ritmo muito mais rápido do que quando o teste começou. Em Ohio, um grupo saudável de pessoas idosas recebeu treinamento de visualização guiada e aumentou a contagem de suas células assassinas naturais. Grupos de controle que não receberam treinamento não mostraram aumento algum. A criação de imagens também vem sendo usada com sucesso para aliviar dores crônicas. Descobriu-se que algumas imagens específicas são particularmente úteis para esse propósito. Uma delas atende genericamente pelo nome de anestesia da luva. O paciente recebe instruções para anestesiar mentalmente uma das mãos, ou ambas, imaginando talvez estar vestindo uma luva bem grossa, ou mergulhando a mão em um balde com uma poderosa solução analgésica. Quando a mão começa a amortecer, disse que ao paciente para transmitir essa sensação de amortecimento para a área do corpo que está doendo. Outra imagem útil é a do regulador de intensidade de luz, ou reostato. O paciente recebe instruções para imaginar um interruptor com um fio para o cérebro e outro para a área dolorida do corpo. Os fios que conduzem à área da dor brilham e vibram. Um símbolo visual da própria dor. Diz então ao paciente para girar o botão do reostato devagar e diminuir o brilho dos fios, reduzindo assim as sensações reais de dor. Ainda há muito a aprender sobre como a visualização e outras técnicas psíquicas de cura funcionam. O quão eficazes são realmente. Os indícios existentes, no entanto, são suficientemente persuasivos para que muitos médicos já tenham incorporado alguns desses métodos na prática da medicina. No Hospital New England Diaconess de Boston, por exemplo, pacientes com doenças que vão de alergias a AIDS são estimulados a procurar clinicamente o corpo do hospital, onde, sob a direção do Dr. Herbert Benson, um cardiologista pioneiro no campo das técnicas de relaxamento, os pacientes são submetidos a terapias comportamentais como relaxamento, visualização e yoga, aconselhamento nutricional e mudança de atitude. Meio pouco convencionais, talvez essenciais de enfrentar suas doenças e colaborar para a sua própria recuperação. É claro que a maioria dos pesquisadores respeitados de técnicas de mente corpo enfatizam a necessidade de conjugar tais terapias com as práticas de medicina tradicional. Como diz o Dr. Besson, não existe qualquer penicilina da cirurgia ou da digitalina. Não se pode substituir a medicina moderna. Isso é um absurdo. Alguns países já incorporaram terapias alternativas a serviços de saúde. Os franceses adotaram a homeopatia, a aromaterapia e estadias em spas restauradores. O sistema de assistência médica da Alemanha oferece hidroterapia, medicina herbolária e banhos de lama, além da homeopatia. Para serem admitidas no sistema alemão, as terapias marginais devem provar apenas que são inofensivas, não precisam mostrar eficácia. Isso pode parecer espantoso para aqueles que acreditam firmemente no poder da medicina para promover os ajustes finos do motor que é o corpo humano e até substituir peças desgastadas, mas consideremos as estatísticas apresentadas pelo Dr. Kerr White, vice-diretor aposentado do Serviço de Saúde da Fundação Rockefeller, em seu prólogo para o livro Medicina e Cultura, um estudo sobre o sistema de saúde publicado em 1988, que afirmou que apenas cerca de 15% dos tratamentos médicos modernos são apoiados por provas científicas objetivas.
de que fazem mais bem do que mal. Por outro lado, 40 a 60% de todos os benefícios terapêuticos podem ser atribuídos à preocupação e solidariedade, ou que a maioria das pessoas chama de amor. Não há dúvida de que os humanos são seres extraordinariamente complexos e interdependentes e precisam de apoio mútuo. Em grupos ou individualmente, eles também podem aprender a utilizar recursos internos para enfrentar e às vezes vencer as doenças. Mas a abordagem mais bem-sucedida na saúde talvez seja aquela que emprega todas as estratégias que pareçam eficazes. Uma abordagem que inclua uma rede de apoio, uma parceria, um médico de confiança e uma forte vontade individual. Tá? Como conservou certa vez o ilustre médico Albert Schweitzer. O médico feiticeiro tem sucesso pelas mesmas razões que nós todos. Cada um traz dentro de si o seu próprio médico. Estamos em nossa melhor forma quando damos ao médico que reside dentro de cada paciente uma oportunidade de trabalhar. A bióloga celular Joan Borysenko ensina imaginação guiada em sua clínica Mente-Corpo em Boston, estimulando o paciente a criar uma imagem mental de seu sistema imunológico. Pacientes acompanhados em uma experiência desse tipo, incluindo também aconselhamento nutricional e yoga, reduzirem 22% seus sintomas físicos. Poderes de cura.